Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. A todas e a todos, sejamos muito bem-vindos a mais um programa pela nossa web rádio Cristo Consolador. Nesse sábado, aí do sul, sudeste deve estar friozinho, mas aqui no nordeste está fresquinho, gostoso. Hoje não está chovendo e vamos começar o dia agradecendo a Deus pela companhia de todos. E sabemos que Jesus mesmo nos afiançou que quando dois ou mais se reunirem em nome dele, ele ali estaria. Obrigada, Paulo. E aí, então, vamos começar a leitura hoje inicial do nosso livro Pão Nosso, psicografia de Chico, ditado por Emmanuel. E sábado passado foi boa vontade, hoje é má vontade. E é retirado da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 11, e diz assim: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Paulo aos Efésios. Então, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. E aí Emmanuel diz: má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza do coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. E a cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Olha como é importante a gente ter boa vontade. É curtinho, é só isso. Essa lição é só esse pedacinho. Mas olha só, entregue às sombras infrutuosas da incompreensão pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao princípio das trevas. E olha só que Emmanuel fala o princípio. Então, que sirva de alento e de alerta para nós termos boa vontade, né? Tentarmos enxergar o outro pela ótica do outro. Porque se a gente tentar enxergar o outro pela nossa ótica, nós nunca vamos compreender que somos figuras únicas. Não existe ninguém igual a gente, com os pensamentos iguais. Então a gente tem que compreender o outro pela ótica do outro. E assim a gente deixa de julgar, né? Deixa de tanto de
no convívio familiar, no convívio social, é importantíssimo que nós observemos o outro pelo olhar do outro. E aí nós vamos estar exercendo aquilo que Jesus pediu para nós. Amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então vamos lá. Vamos hoje passar a nosso estudo já do livro Luz Imperecível, que é o estudo dos Evangelhos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Ainda estamos estudando o Evangelho de Mateus. E lembram que na semana passada, bom dia, minha mãe Sublins. Lembra que na semana passada nós estudamos parentela, né? Que falava, e disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-lhe. Hoje é continuação desse aqui. Porém, Jesus respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Este texto do Evangelho, meus irmãos, é muito discutido e é muito mal entendido. Imagina só, né? Se a gente pode imaginar que Jesus não queria saber da mãe dele. Tanto amor que ele teve por essa mãe. O primeiro milagre, ele falou para ela, mãe, eu não estou pronto. Ela falou, meu filho, vai deixar nossos amigos passar vergonha na festa, acabou o vinho. Ele falou, tá bom, traz lá as tinas de água. E fez o milagre, transformou em vinho, né? Então, um filho que acorde a mãe num momento desse, acha que ele não ia querer receber a mãe dele? Então, nós precisamos tirar o espírito da letra para entender. Por isso que nós não podemos ler os textos sagrados literalmente. Não, nós temos que ler e compreender. Porque entender, todos nós que lemos a língua portuguesa, nós entendemos. Agora a gente tem que compreender. Compreender é mais. É tirar o espírito daquilo que está falando. E o Espiritismo, ele nos ajuda muito nesse aspecto, de nos fazer entender. E hoje nós vamos entender essa passagem, que tem por título Família Universal. Então, né, Jesus respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então vamos estudar pedacinho por pedacinho. Porém, ele respondendo. Com essa conjunção, né? Porém, ele respondendo. Com essa conjunção, o mestre como que represa o curso das ideias que ele estava expondo até então, que foi o que nós estudamos sábado passado. E limita a uma feição puramente material para retirar do fato o ensinamento de ordem espiritual. Então, é isso que nós vamos tentar fazer. Tirar do fato o entendimento espiritual. Ao redirecionar o curso dos pensamentos, Jesus responde de modo claro e insofismável, valendo-se do encaminhamento mental do interlocutor para ampliar o seu grau de percepção. Então, Jesus não fazia nada por fazer. Ele fazia tudo de caso pensado. Por quê? Porque ele conhecia o íntimo e ele conhece o íntimo de nossas almas. Então, para ampliar o grau de percepção dessa pessoa que falou para ele. Todo diálogo pressupõe um retorno pessoal, né? Porque senão a gente fica igual aquela música, falando para as paredes, né? Não, diálogo é um fala daqui, o outro escuta, responde lá, né? Então, todo diálogo pressupõe um retorno pessoal. Uma resposta que reflete aquilo que trazemos na nossa consciência, como um modelo de verdade, né? Porque a gente fala daquilo que a gente acha que é verdade. E a verdade não é universal. Cada um tem sua verdade, que deve ser respeitada. Eu posso até não compactuar com a verdade do outro, mas eu tenho que respeitar quando ele fala, né? Então, então nós trazemos na consciência um modelo de verdade.
Muitas vezes optamos pelo silêncio, mas a demanda interna exige um posicionamento dentro daquilo que já conseguimos aprender. Às vezes a gente fica em silêncio, mas a gente sabe que o silêncio às vezes não é bom. Em certos momentos o silêncio é ouro, mas em outros momentos que o silêncio exige uma resposta pensada, consciente, se a gente não dá aquela resposta, a gente fica aqui, ó, fervendo por dentro. Então, olha só, porque certas respostas exigem um posicionamento dentro daquilo que nós já aprendemos. Então, para tudo na vida, nós temos posicionamento. Nós temos posicionamento sobre moral, nós temos nosso posicionamento sobre política, e a gente não se furta de falar. Agora sabemos aonde falar, com quem falar, no momento que falar. E aí a segunda parte da frase é disse ao que lhe falar. Então, ó, porém ele respondendo, disse ao que lhe falara. Na sequência natural das relações humanas, cada um de nós alcança determinados ângulos nas colocações feitas. O Cristo, tendo uma visão clara das possibilidades individuais, atende aos anseios da alma no momento e na forma justa. Olha só, gente, isso aqui a gente tem que parar para saborear. Olha só, o Cristo tendo uma visão clara das possibilidades, porque nós não falamos que Jesus conhece o fundo de nosso ser, de nossa alma. Então, ó, o Cristo tendo uma visão clara das possibilidades de cada um de nós, ele atende os anseios da nossa alma, mas no momento e forma justa. Olha só que interessante. No momento e forma justa. Foi Cristo. Então, vejam só. Esse no momento e forma justas quer dizer que não é no nosso tempo. Às vezes, nós ainda usamos as orações, muitas vezes, só como pedintes. E a gente pede, 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 e esquece de agradecer. Esquece de louvar, né, o Criador. Esquece de agradecer por mais um dia estando aqui, nessa experiência terrestre. Então, vejam vocês, como é interessante a gente entender que sempre ele responde, mas no tempo e na forma justa. Por isso que a gente fala popularmente, o tempo é de Deus, né? E é verdade. Cabe-nos, então, nos apropriar com discernimento o que dele dimana. Contudo, em decorrência dos padrões que ainda nos vinculam lá ao nosso passado, temos perdido valiosos conteúdos que poderiam, devidamente assimilados, nos projetarem a novos terrenos de harmonia e felicidade. Então, olha só que interessante. Aqui é nos explicado o seguinte, que com o pouco de conhecimento que nós já temos, nós já conseguimos discernir o certo do errado, o mais ou menos do bom ou mais ou menos do ruim, nós já conseguimos discernir. Mas aí, olha só, como ainda nós temos muitos padrões, somos espíritos recalcitrantes, que voltamos e voltamos e vivemos nessa caminhada de ida para o mundo espiritual, de volta para o mundo terráqueo, de vinda, de volta. Por quê? Porque ainda somos muito recalcitrantes. Nós, às vezes, demoramos para colocar em prática aquilo que já aprendemos. Mas aprendemos só na casca. Nós precisamos aprender lá dentro de nós, no coração, né? E aí, então, quando isso acontece, o que acontece com a nossa vida? A gente vive em harmonia, a gente vive com mais felicidade. E aí, o próximo pedaço da frase é: quem é minha mãe?
Quem são meus irmãos? Esse pedaço aqui é muito injustiçado, que as pessoas às vezes não entendem o que Jesus falou. Então vamos hoje entender. Quando o expositor de uma ideia nova pergunta a si mesmo, está se valendo de um processo didático com vistas à fixação de um ensinamento. Leva os ouvintes a aprofundar o tema e dá ensejo à meditação. Então, aqui está falando que esse método, olha o método, com vistas à pessoa fixar aquele ensinamento, leva os ouvintes a querer aprofundar o conhecimento do tema. Esse daí se chama o método socrático, que o filósofo Sócrates usava quando ele falava para os alunos dele. Ele não dava a receita do bolo. Ele falava, o bolo é gostoso, é feito, acho que disso, daquilo. E aí os alunos saíam com vontade, tipo, de procurar como fazer esse bolo. Então ele dava o entender, e aí as pessoas iam e procuravam se aprofundar naquele assunto. É isso que nós devemos fazer, meus queridos e minhas queridas. Quando a gente escuta um tema interessante, a gente fala, nossa, mas que tema legal. Depois a gente pode procurar mais. Hoje em dia tem o Google, que a gente procura tanta coisa no Google, e se em matéria de espiritismo nós quisermos aprofundar, uma das técnicas que a gente pode utilizar, a gente marca aquele assunto que a gente gostou e que a gente quer aprofundar, depois bota no Google. Por exemplo, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aí a gente quer aprofundar mais. Aí bota lá no Google, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Espiritismo. E aí vai vir vários sites espíritas decodificando essa informação. É uma maneira da gente utilizar o método socrático. Então, com essas interrogações, Jesus procurava conduzir o raciocínio das pessoas para fazê-los perceber algo acima das restrições materiais, da terra a terra. Jesus queria sair queria que aquele povo todo que ouvisse saísse do raso, da terra a terra. Então, fazendo-se uma pergunta como uma coisa tida como exata, de algum modo, ela é colocada em dúvida, alertando sobre as possibilidades de outras interpretações. Olha que legal. E nesse aspecto, a doutrina dos espíritos é maravilhosa, minha gente, porque a doutrina dos espíritos não fecha um conceito em si, é isso, está acabado, é isso. Ela permite que nós possamos perguntar, pesquisar. E Allan Kardec mesmo disse: se em algum dia a ciência trouxesse alguma coisa contra aquilo que ele tinha escrito, que a gente ficasse com a ciência. Vejam vocês, então, a clareza de raciocínio, a lucidez de Allan Kardec e a humildade, né? Porque a hora que ele fala, se a ciência trouxer alguma coisa diferente do que eu falei, sigam a ciência, é porque ele tinha humildade de saber que ele não sabia tudo, mas ele falava aquilo que os espíritos comunicavam para ele. Então, a dúvida ocorre naquele período que se verifica entre o abandono de uma verdade menor para a aceitação de uma verdade maior. Olha que interessante. A dúvida acontece na hora que a gente abandona uma verdade menor para ir atrás de uma verdade maior. E aqui eu vou falar a minha história rapidinho, só para exemplificar. Eu fui uma pessoa criada desde o nascimento na Igreja Católica. Meus pais eram católicos, minha mãe era filha de Maria, meu pai era congregado mariano, todos devotos de Maria, e eu também sou devota de Maria. E aí fiz escola em colégio de freira,
adorava. Agradeço muito o catolicismo por ter me ensinado o gosto pelas leituras bíblicas. Eu gosto muito de ler. Mas aí o que aconteceu? Eu era, eu era catequista, formei inúmeras turmas para a primeira Eucaristia, naquela época chamava Primeira Comunhão. Formei muitas turmas, acho que mais de 100 crianças eu formei na minha vida para a Eucaristia. E foi muito lindo e foi muito válido. Mas passaram-se o tempo, cheguei lá nos meus 17 anos um dia, e vocês lembram que naquela época, quem era católico lembra. Naquela época era assim, o padre que batizava a gente, às vezes era aquele padre que fazia a primeira comunhão, às vezes era aquele mesmo padre que casava, e às vezes ainda era aquele mesmo padre que dava extrema-unção. Os padres duravam muito. Então, eu cheguei para o padre lá da família, chamado Padre Emílio, nunca esqueço, bonzinho, lá da igreja de Nossa Senhora Aparecida, da Vila Marconi. E aí eu cheguei e falei, Padre Emílio, tem uns negócios aqui que eu estou pensando sobre religião. Eu comecei a fazer os meus questionamentos e alguma coisa não batia. Eu achava que tinha alguma coisa a mais. E perguntei para ele um monte de dúvida que eu tinha. E ele falou assim, botou a mão nas minhas costas e falou assim, minha filha, isso daí está dentro dos segredos de Deus. Ninguém me ensinou o que era esse segredo de Deus. Segredo de Deus é segredo de Deus. E aí eu saí sem saber. Aquilo ficou me martelando a cabeça. Foi aí que eu larguei a religião católica e comecei a procurar. E eu precisava de uma religiosidade, qualquer que fosse. E aí eu comecei a procurar, comecei a ler em alguns cantos. Fui no todas essas matrizes asiáticas, eu fui todas. Achei lindo, achei o budismo lindo, mas ainda não respondia minhas inquietações. Aí fui para uma igreja evangélica. Ali achei que eu tinha achado meu espaço, mas ali eu aprendi a fazer a caridade. A gente fazia sopa para uma população muito carente no chão, não tinha fogão. A gente fazia aquele sopão, aquele caldeirão de sopa no chão. Ali eu aprendi a fazer caridade. Mas ainda não respondi meus questionamentos. Aí comecei a ler, aí comecei a ler o Espiritismo. Conforme eu fui lendo o Espiritismo, parece que fui abrindo um livro aqui por dentro, eu fui falando, nossa, isso eu sei, nossa, é isso, nossa, aquilo foi fazendo tanto, foi fazendo razão, nossa, isso é isso, pronto. Aí o Espiritismo respondeu outras questões. Então é isso que está falando aqui, ó. A dúvida ocorre naquele período que se verifica entre o abandono de uma verdade menor para a aceitação de uma verdade maior. É isso. Exemplo: um religioso um dia passa a questionar certos aspectos da religião que o confortou por um determinado tempo. Olha, euzinha. Estabelecida a dúvida, sente-se com liberdade bastante para examinar outras ideias. Quer dizer, eu ainda, nos meus 17 anos, eu não me senti com liberdade de sair logo de cara. Eu fui perguntar para o padre primeiro. Ele, na minha cabeça, ele tinha aquelas respostas. Mas eu perguntei para ele, falei, isso é segredo de Deus? E eu não gostei, porque eu tinha que saber como que Deus ia guardar segredo de certas coisas tão importantes, né, para o ser humano. Então, ó, estabelecida a dúvida, sente-se com liberdade bastante para examinar outras ideias. Aí eu me senti liberta e comecei a examinar outras ideias. E acaba encontrando uma que, na sua atual concepção, olha que legal, gente. Ninguém está fechado, ninguém é obrigado a fechar numa religião, ninguém é obrigado a fechar no espiritismo. Dia há de chegar, que nós não vamos precisar de religião. Eu sou espírita, eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou budista, eu sou candomblessista, eu sou ubandista.
dia vai chegar que nós não vamos precisar ficar nos nossos nichos de religião. Nesse dia nós vamos ter aprendido a amar, porque Jesus não veio para trazer cristianismo para ninguém. Jesus não inventou o cristianismo, não. Jesus só falou de amor. Aí depois as pessoas que se apropriaram e deram rumo nessa história. Então, o dia que a gente aprender a amar, vai ser bonito demais. Então, olha só. Estabelecida a dúvida, sente-se com liberdade bastante para examinar outras ideias. E acaba encontrando uma que, na sua atual concepção, talvez futuramente. Será que a gente pode mudar? Acho muito difícil um espírita convicto mudar, porque me respondeu, até hoje me respondeu todas as questões. Se futuramente não me responder, eu posso até procurar outro, mas me respondeu até hoje. Então, e acaba encontrando uma que, na sua atual concepção, pois houve evolução. Então, eu senti que no Espiritismo eu consegui evoluir como ser humano. Aquilo não ficava só na teoria. Eita, eu gosto de botar aí na prática. É difícil? Não é fácil, mas é possível, totalmente possível. Basta a gente ficar alerta e determinado, né? Então, a gente julga superior aquele outro lado que nós fomos, que é mais adequada, que serve mais a pessoa, e aí a gente se abre para aquilo. Ressalte-se ainda que a indagação de Jesus, quando ele falou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A indagação de Jesus encaminha o raciocínio a ângulos bem mais abrangentes. A família, até então, era visualizada como um instituto de aproximação dos seres para a vida em comum. Nesse sentido que Jesus vai dar quando ele pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, nesse sentido vai emergir para um plano de apreciação em que o aprendizado, a convivência, a oportunidade e a cooperação recíproca e solução dos problemas kármicos passam a ter ressonância. Então, a coisa se abre. Então, não é só a minha família. Nossa, mas é a família do outro também. Nossa, aquela pessoa não tem laço de sangue nenhum, mas me acolhe tão bem, eu me sinto tão bem lá. Família universal. É universal. Então, olha só. E segundo a sensibilidade de cada um, de cada qual, no campo da afetividade, porque cada um de nós tem uma sensibilidade. Não vamos exigir que todo mundo tenha a mesma sensibilidade. Cada um tem sua sensibilidade no campo da afetividade. Uns demonstram mais, outros demonstram menos, mas isso não quer dizer que aqueles que demonstram menos não sentem tanto, sentem igualzinho. Apenas é a maneira deles de não demonstrar tanto. Então, e segundo a sensibilidade de cada qual, no campo da afetividade, projetá-lo em decorrência de sua percepção maior para horizontes mais extensos, maiores territórios adentro da família universal. Então, quando Jesus falou para a pessoa que chegou lá e falou: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí te chamando. E Jesus falou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele quis dizer o que com isso? Que minha mãe e meus irmãos não são só os de sangue, são todos aqueles que a gente se sente bem de estar junto. São todos aqueles que a gente faz por onde distribuir carinho, distribuir amor. Porque para os familiares da gente, a gente não espera muito, né? Assim, a gente ama de graça, gente. A gente não espera retribuição. Então é isso. A família universal vai passar a ser para nós isso. E a gente não espera.
A gente faz a comida todo dia da família da gente, a gente espera que todo dia eles falem, ai, muito obrigada, estava uma delícia. Não, a gente não vai esperar isso. Mas a gente sabe que todo mundo gosta, não é? Então, é a mesma coisa com a pessoa que não exprime muito seus sentimentos, mas está ali, é companheiro para tudo. Tá ótimo, né? Então, não só a boca fala do que o coração está cheio, como as atitudes falam do que o nosso coração está cheio também, não é mesmo? Então, fica essa lição que eu acho que ninguém mais vai estranhar quando, né, passar por essa lição. Quem são minhas mães? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ninguém mais vai estranhar. É Jesus falando para a gente se abrir para todos, né? Se abrir para o amor universal. E quando retornarmos ao mundo dos espíritos, vai existir esse amor universal, gente. Porque quem vai estar lá? Vamos supor, vai estar lá a minha mãe, o meu pai, meus familiares, mas só dessa encarnação? Não. Podemos encontrar lá mães e pais, irmãos de outras encarnações, e aí? Família universal, já se tornou família universal. Então a gente vê que a família de sangue, a família carnal, presta esse grande contributo para a formação da sociedade, né? Presta esse grande contributo para receber no seio daquela família inimigos de outrora, que agora vem na forma daquele nenenzinho tão queridinho, e a gente só pensa em amor e acaba tudo aquele ressentimento de outrora. A família serve para isso. Mas aí temos que nos abrir para a família universal, não é mesmo? Lembrar que existe muito mais que a família de sangue. Se a família de sangue já é uma coisa tão maravilhosa, imagina, né? A gente conseguir espalhar esse amor para outras pessoas que não são da nossa família de sangue, né? Agora, nós vamos nessa boniteza de tema que é hoje, e o tema de hoje é do Jesus no Lar, o livro que é psicografado pelo nosso Chico Xavier, ditado pelo Espírito Lúcio. E hoje, olha só, a fé vitoriosa. Eita, 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 vamos ver, hein? Quero ver que história que Jesus vai contar para a gente. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário. Imagina, gente, se hoje em dia nós ainda temos dificuldade para colocar em prática aquilo que Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo, não é? Família universal. Imagina naquela época, que era a primeira vez no mundo que eles estavam escutando aquilo. Então, André tinha uma certa dificuldade na expansão desses novos princípios que ele estava aprendendo com o mestre. E se referia aos fariseus com uma amargura violenta, porque os fariseus eram, né, aqueles que iam lá na frente, nas sinagogas, batiam no peito, aquele homem puro, e saía dali e avacalhava, né? Então, olha só. E André se referia aos fariseus com uma amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Pronto. André já dava para ver que ele era do pavio curto, quase igual Pedro. Que Pedro era do pavio curto, né? Pedro simplesmente cortou a orelha do soldado. Jesus deu-lhe uma chapuletada. Falou, Pedro, Pedro. Então, olha só, André também era do pavio curto. E aí, além dele achar que os fariseus, ele estava amargurado com a postura dos fariseus, ele queria ter uma violência para com eles e ainda ficava incitando os companheiros. Olha só. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável intolerância. Eita, quando a gente pensa em Jesus, gente,
A gente tem que entender que Jesus não tinha esses sentimentos pequenos que nós temos. Por isso, outro, que eu só quero interromper um pouquinho aqui, mas me deu uma vontade de falar. Espero que aqui algum dia a gente passe. Se não passar, eu vou fazer um especial só sobre aquela passagem de Jesus. Quando fala que Jesus entra no templo, derruba as galinhas, os porcos, aquilo tudo que estava lá, falou raça de víbora, vocês estão fazendo da casa do meu pai um comércio. E aí as pessoas falam, primeira vez que a gente viu Jesus com raiva. Jesus não tem esses sentimentos pequenos. Nós precisamos entender o que é essa passagem. É muito diferente do que se pensa. Vou falar rapidinho, só para não deixar vocês com água na boca. Naquela época, gente, mulher não estudava, né? Mulher já vem de longe, não estudava. E os homens, os meninos, já iam de 7 anos, ia lá para a sinagoga lá estudar. Tinha uma parte lá das crianças para estudar. E eles cresciam estudando, estudando, estudando. Na Yeshivá. E aí, gente, as meninas não estudavam. E Jesus ficava incomodado com isso. Imagina Jesus fazendo distinção. E aí, como é que ele ia falar para as meninas, para as mulheres, entenderem o que ele falava? Sabe como ele falava? Ele falava em forma de teatro. Gente, nas escrituras fala que aquele dia era um sábado. Como é que um sábado poderia estar tendo comércio lá na sinagoga? Se o sábado é... Gente, o sábado para o judeu não acende o fogão. Não acende. O judeu, ele não aperta o botão do elevador no sábado. Se ele tiver que sair, ele desce a escada e sobe a escada. Porque o sábado para ele é o dia sagrado. Ele não cozinha no sábado. Então, a mulher cozinha na sexta-feira comida que se coma para passar o sábado. Não se liga a cafeteira para esquentar um café. Não. O judeu não faz isso até hoje, gente. Inclusive, no sábado, quem vai para Israel encontra poucos locais abertos para fazer uma alimentação. Porque o judeu mesmo, ele não abre. Então, e naquele tempo, que era mais judeu ainda, olha só, como é que poderia estar tendo mercado aquele dia? Não tinha. Então, Jesus fazia com os seus discípulos um teatro para que as mulheres e as meninas pudessem entender um pouco das suas mensagens. Então, Jesus não tinha nada de violento, entrou e jogou galinha para lá, sai galinha piano, porco grunhindo, não tinha nada disso. Então, nós temos, é o que eu falo, tem que tirar o espírito da lei. E isso, quem nos ensina é um professor que tem um curso de Ciências da Religião aqui na Paraíba, Severino Celestino. Ele foi para Israel, ficou 6 meses lá, estudou, morou com judeus e traduziu. Mas traduziu a Bíblia não dessa tradução que veio do hebraico para o latim, do latim para o grego. Não, gente, porque aí perdeu muito. Do grego para o latim perdeu muito. Ele traduz da Torá. E a Torá era aquilo como Jesus falava lá, em hebreu. Então, e aí, ele, ao traduzir, ele vai perceber esse sentido. De igual forma, o Salmo 24, que a gente lê, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na realidade, a tradução correta não é essa. É assim, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. É diferente. O Senhor é meu pastor e ele não me faltará, do que o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Aí a pessoa pode falar, mas olha, você está falando que Jesus é meu pastor e nada me faltará, e eu vejo gente com fome. O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Então nós precisamos ter cuidado ao traduzir os textos bíblicos, né? Com as traduções do texto bíblico, né? Então, olha só, voltando aqui ao nosso evangelho de hoje, então, olha só, André, né, tinha perguntado para Jesus, falando com amargura por causa dos fariseus, era uma amargura violenta, e ele concitava os outros colegas dele para bater contra aqueles fariseus. Jesus, porém, que ouviu com imperturbável tolerância a argumentação veemente de André, asseverou tão logo estabeleceu o silêncio. Jesus era sábio, né? Mestre dos mestres. Adianta a gente falar quando alguém está discutindo veementemente? Ninguém vai prestar atenção. Então ele esperava acabar a discussão lá e aí ele se colocava. E ele vai falar assim: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai ausentando-se do amor. Do amor que cabe a cada um de nós cultivar, uns para com os outros. Olha a lição, gente. Jesus era muito maravilhoso, né? É muito maravilhoso. Ó, nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. Agora vamos trazer isso para 2025. Será que determinadas escolas religiosas que se dizem cristãs invadem terreiros de umbanda, botam fogo, destroem? Será que vai triunfar com Deus? Porque Jesus fala aqui, ó, nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. Fica aí o questionamento para a gente pensar. Será que essas religiões que estão lá invadindo os terreiros de Umbanda, de Candomblé, será que vão triunfar com o Pai? E talvez, continua Jesus, porque se manifestava justo. E talvez, aí Jesus fala isso, e aí, olha, talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apólogos, que a sua divina palavra sabia tecer, porque Jesus tecia a coisa de uma maneira que todo mundo ficava pensando, botava a cabeça para raciocinar. Aí, então, Jesus fez essa pergunta. Não, Jesus fez a pergunta, não, Jesus fez essa afirmativa. Nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. Aí, todo mundo quieto estava, quieto ficou, todo mundo começou a pensar, e aí ele começa a contar a história. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos, com suas famílias, se localizaram numa vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, então, 3 famílias, né? 3 homens primitivos com suas famílias se localizaram numa certa floresta e, depois de algum tempo convivendo fraternalmente, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Olha só. Um deles pretendia que o Criador, que o Todo-Poderoso vivesse no trovão. Eram homens de fé selvagem. Então, nós estamos falando de homens de fé selvagem. Então, um falou assim: não, o Todo-Poderoso é o trovão. Outro acreditava que Deus Pai residisse no vento. Falou: não, trovão não. Trovão só é um trovão, mas o vento tem muita força. E o terceiro, dos homens selvagens, falou: não, vocês não entendem nada. Deus mora no sol.
todos eles, os três, se sentiam filhos de Deus, mas queriam a viva força a preponderância individual de seus pontos de vista. Olha só aquilo que falávamos lá no início, né? De aceitar o ponto de vista do outro, mesmo que eu não compactue, mas o outro tem o direito de, pelo menos, falar, expor suas ideias, não é? Então, ó, depois de ásperas altercações, aí os três ficaram lá, não, porque Deus mora no trovão, não vou falar que nada, é no vento que bate, destrói a floresta. O outro falou, vocês não sabem de nada. Deus não mora nem no trovão e nem no vento, Deus mora no sol. Se ele quiser, ele tosta todo mundo aqui. E se ele quiser, ele se afasta e deixa todo mundo gelado aqui, morrer de frio. Cada um falava que Deus estava num lugar, ao seu ver. Então, depois de ásperas altercações, começaram a brigar, né? Sabe assim? Alguém já viu, né? Dois homens brigando, coisa mais ridícula, né? Duas pessoas brigando, pá, né? Tá. A minha ideia tá certa, né? Aí guerrearam abertamente. Um dos três tinha se munido de pesada carga de minério. O outro reuniu grande acervo de pedras. Um falou, eu pego esse minério aqui todo e vou guardar para mim. O outro falou, eu pego a pedra, pedra é muito importante. O último falou, vocês não estão sabendo, eu guardei muita madeira, muita madeira. Aí, ó, lasca de lenha, rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Então, um jogava pedra, o outro jogava lasca de lenha, e todos os três invocavam a proteção do Supremo Senhor para seus núcleos familiares. Um falava assim, o Deus do trovão vai proteger minha família. O outro falava que nada, o Deus do vento vai proteger. O vento vai passar lá na tua casa, mas na minha casa não vai pegar. O outro falava, vocês estão por fora. O meu Deus do sol, ele vai ser generoso comigo. Vai dar certo a lavoura que eu vou plantar, tudo. Mas na de vocês, ele vai queimar, esturricar tudo. E aí, dele conflito, né? E tamanha fora as suas perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores, prejudicando os animais, que lhes sofreram a flagelação que o todo compassivo lhes enviou um anjo amigo. Então vamos lá. Os três estavam igual três bestas humanas se degladiando, e os animais da floresta estavam sofrendo, porque minério era um minério que pegava fogo, o outro fazia barulho, e o outro tacava pedra, o outro dele lasca de lenha, e sofria as árvores, os vegetais, sofria os animais. E aí, o que aconteceu? Deus, todo compassivo, lhes enviou um espírito amigo. Eu já falei, quando a gente fala anjo, não é para imaginar aqueles anjos de asa que a gente vê nas figuras, né? É um espírito amigo. Enviou um espírito amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar. Nem sempre, viu, gente? Os espíritos amigos chegam na forma de espíritos, de nuvenzinha, não, viu? Às vezes chega como uma pessoa comum. Às vezes um espírito amigo é aquele menino pegando pão lá no lixo. É aquele mendigo sujo, fedorento lá que fica naquele canto da praça. Às vezes esses são os mensageiros de Deus. A gente passa batido. Então, olha só. Então, todo compassivo lhes enviou um anjo amigo, um espírito. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar, um homem qualquer. E longe de retirar-lhes os instrumentos com que eles estavam destruindo ali a vida, a natureza, afirmou, esse homem comum, que é o mensageiro divino, afirmou que os patrimônios
de que dispunham eram todos preciosos entre si. Falou, olha, vocês estão brigando, cara. Todos os 3 patrimônios são muito preciosos entre si. Vocês estão destruindo tudo. Então, elucidando-os tão somente de que eles necessitavam imprimir uma nova direção às atividades dele de curso. Não precisava brigar, destruir a natureza, não. Refletissem, mudassem o curso da história. É igual quando está tendo uma discussão de 2 irmãos, o que a mãe faz? Ei, 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 para, vamos fazer outra coisa, vamos mudar o rumo. Então, olha só, explicou-lhes que os 3 estavam certos nas suas crenças. Olha a inteligência. Explicou que os 3 estavam certos na crença que alimentavam. Porque Deus, na realidade, reside no sol. Olha só, Deus sustenta as criaturas no vento. Deus auxilia a natureza no trovão. Então, eles não estavam errados. Deus tanto estava no sol, como estava no trovão, como estava no vento. Ótimo. Porque o vento renovava a atmosfera. Depois de uma tempestade, parece que a gente não respira até mais aliviado. E é verdade, existe essa questão de concentração de fluidos na atmosfera, que depois de raio, trovão e tempestade, aquilo fica mais respirado. Ok. Então, olha só, com muita paciência, esse mensageiro divino, que era aquele homem comum, com muita paciência, ele esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens por meio de trabalho digno e proveitoso, e não de discussões. Essa é a melhor, né? Deus só pode ser honrado através do trabalho digno e não de briga. Então, lembrar que quando a gente quiser virar a mesa, opa, será que eu rodando a baiana aqui, eu vou estar honrando a Deus? Então, olha só. O Criador só pode ser honrado pelos homens no meio de trabalho digno e proveitoso, ensinando o primeiro a transformar os duros fragmentos do minério. Ele não tinha juntado muito minério. Esse homem, que é o enviado de Deus, vai ensinar ele a transformar os duros fragmentos do minério em utensílio para o trato da terra. Falou, rapaz, você vai fazer isso aqui uma enxada. Você vai juntar isso aqui com fogo e vai virar uma enxada da avó para você colher, para você plantar mais fácil que com as mãos. O segundo ensinou ele a converter aquelas achas de lenha, aquelas lascas de lenha, em peças valiosas para o bem-estar. Olha, em vez de você estar jogando essa lenha aqui, toda desperdiçando, por que você não faz uma mesa para vocês não comer no chão? Faz cadeira, bota comida sobre a mesa para vocês comerem. Olha, não fica mais gostoso? E o terceiro utilizou as pedras, ensinou o homem a utilizar as pedras na edificação de abrigos confortáveis. Ao invés de vocês ficarem embaixo das árvores aí, recebendo sol e chuva quando vem, e por que você não pega essas madeiras e faz uma casa? Dá um jeito de cobrir isso. Acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço, é a lei do serviço, pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Olha só. Então, ele ensinou a lei do serviço e do progresso ao se aperfeiçoar. Os contendores, os brigões, compreenderam então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa, aquele método, né, de Jesus,
Ele fala e dá uma pausa para o negócio assentar na cabeça de todo mundo. Fez pequena pausa e aduziu. Em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida, no engrandecimento do tempo, glorificando ao Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bem a favor dos seus semelhantes, e só em benefício de si próprio, assemelha-se ao avarento, que se precipita no inferno da sede e da fome. Ó, o avarento, né? É aquele que não abre a mão nem para bater continência, né? Então ele fica sem comer, ele fica sem beber para não gastar, no intuito de esconder indebitadamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Então, a riqueza que Deus nos emprestou não pode ser escondida. Então, isso quer dizer o quê? Os dons, a riqueza que Deus nos emprestou, são os dons que nós temos. E não vamos esconder esses dons. Um tem o dom de cuidar de animais, outro tem o dom de cozinhar, outro tem o dom de fazer graça, né? Hoje não tem tanto stand-up, que a gente liga a televisão e morre, esborracha de rir com uns caras que tem aí fazendo piada. Dom de Deus. Então, para cada um, Deus emprestou um dom. Agora, não adianta você guardar esse dom. Ah, eu tenho o dom de querer conversar com as pessoas. Eu acho tão legal a doutrina dos espíritos. Eu quero falar para as pessoas. Ai, mas eu não vou falar. Por que não? Né? Eu não gosto de falar. Eu não leio, não aprendo um pouquinho para poder falar esse pouquinho que eu sei. Vamos falar, gente. Cada um tem um dom. Ah, mas eu só sei fazer tricô. Ótimo, faça tricô e distribui nas igrejas que entrega para criança, que enxovalzinho para nenê. Cada um tem um dom, gente. E esse dom pode ser colocado à disposição do outro. Não vamos guardar os nossos talentos, não. Tem gente que faz lindos bordados de patchwork, né, Cris? E depois distribui, faz rifa para ajudar alguma casa de caridade. Tem muito jeito de fazer o bem, gente. Então, olha só, por isso mesmo, a fé que não ajuda, a fé que não instrui e a fé que não consola, não passa de escura vaidade do coração. Então, ó, se nós nos achamos uma pessoa de fé, nós temos que pensar assim: a nossa fé ajuda alguém? A nossa fé instrui alguém? Ah, Regina, mas eu não sei falar assim para os outros. Não, tudo bem, mas a gente fala pela maneira que a gente age. Se você age de acordo com aquilo que você aprende do bem, se você não é mais uma pessoa chata, ranzinza, pronto, tá aí, ó. Você está usando o dom. Eu melhorei minha atitude. É isso que importa, gente. Em todo mundo. Porque eu penso assim, gente, não adianta fritar um peixe em casa. Um ódio, porque não gosta de limpar o peixe, não gosta do cheiro do peixe, mas tem que fazer peixe para a família, e aí fica virando aquele peixe com o garfo, aquele peixe vai esfarelando, tudo adianta aí. Então vamos usar os nossos talentos para o próximo. E olha, quem não consola, oh, gente, não vamos ter pressa, não. Quando uma pessoa chegar para falar com a gente, poxa, estou passando um momento tão ruim, não vamos olhar mais no relógio, não vamos olhar mais para o celular. Vamos sentar um pouquinho, vamos conversar. E deixa a pessoa desabafar. Nós não precisamos encontrar o resultado para a pessoa. O problema é da pessoa, gente. Vai continuar sendo da pessoa. Mas naquele momento a pessoa precisa saber que tem alguém escutando ela,
que não vai julgar, falar, ah, eu te avisei. Não, gente, fala, poxa, que chato, que experiência chata essa que você está passando, sabe? Dê amor, gente, da forma de escutar. Então, ó, porque quem não ajuda, quem não instrui, quem não consola, a fé não passa de pura vaidade no coração. Pesado silêncio desceu sobre todos e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem do livro. Que página linda, né? Muito linda. Nossa, linda mesmo. Gente, antes de terminar, eu já quero desejar um sábado de luz, de bênçãos, de levezas para você. Um domingo abençoado pela manhã. E que nossos dias, todos nós, sejam regados a instruir, a consolar, a ajudar no corpo a outro, né? Que nós nos viremos para o outro, seja o outro parente, amigo, desconhecido até que esteja necessitando de ajuda. Então, agora, vamos conversar um pouquinho com Maria de Nazaré, aquela canção. Ave Senhora do amor que ampare e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina, soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão suprema. Esta Ave Maria foi psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito do poeta Amaral. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Muito obrigada e até a próxima semana.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.